Conserte este carro e te dou minha fortuna. A milionária riu, mas ele ligou o motor na hora. Conserte este carro e eu te dou minha fortuna. A voz da milionária ecoou como uma sentença carregada de ironia e desprezo. O salão inteiro congelou por um instante e logo explodiu em gargalhadas. Para eles aquilo não passava de uma piada cruel, mais um capricho da mulher acostumada a transformar a vida dos outros em espetáculo. Mas para ele, o mecânico simples, aquele desafio não era uma piada. Era a chance de provar diante de todos que dignidade e talento não se medem pelo tamanho da conta bancária. A plateia observava com olhares de escárnio. Alguns murmuravam entre si, como se a derrota do homem fosse inevitável. Ela, com um sorriso de triunfo, acreditava ter armado um espetáculo perfeito. Mais um pobre exposto ao ridículo para seu entretenimento. Mas o que ela não sabia é que esse seria o dia em que sua arrogância seria colocada à prova, e sua risada acabaria engolida pelo rugido de um motor. Cada palavra daquela provocação carregava um peso. Ele não apenas ouviu o desafio, sentiu cada sílaba como um golpe em sua honra. Aquele não era apenas um carro quebrado, era o símbolo de como ela via as pessoas, descartáveis, inúteis, incapazes de algo grandioso. O ar ficou denso, os olhares se concentraram nele, e a dúvida cresceu. Será que alguém tão simples poderia, diante de todos, derrubar o orgulho de uma milionária, com nada além de suas mãos? O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi um silêncio carregado de julgamento, de expectativa, de incredulidade. Ele respirou fundo, levantou os olhos e, sem dizer uma palavra, aceitou o desafio. O que ninguém imaginava é que aquela noite seria lembrada não pela arrogância da milionária, mas pelo momento em que um homem humilde virou a história ao contrário. A provocação que abalou a sala. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina invisível, deixando um rastro de silêncio e incredulidade que rapidamente se transformou em risos. Conserte este carro e eu te dou minha fortuna, disse com um tom tão carregado de ironia que mais parecia um golpe de desprezo do que uma aposta. O salão inteiro, antes tomado pelo burburinho das conversas e pela música ambiente, se virou para assistir ao espetáculo inesperado que ela acabara de criar. Não era apenas uma frase, era um veredito, uma sentença social. Mais um homem humilde prestes a ser reduzido ao ridículo diante de todos. Os olhares se voltaram para ele com a mesma crueldade de quem assiste a uma queda anunciada. Algumas pessoas riram alto, outras murmuraram entre si, mas todas compartilhavam a mesma convicção. Ele jamais conseguiria. Para a plateia, não havia dúvida. A cena estava armada, e a milionária, com sua postura ereta, seu vestido cintilante e o sorriso que misturava soberba e diversão, parecia comandar não apenas a situação, mas o destino de todos os presentes. Ao lado dela, um grupo de bajuladores aplaudia o desafio, como se fosse a coisa mais brilhante e engraçada da noite. Mas havia algo no olhar do mecânico que poucos perceberam. Ele não recuou, não demonstrou medo, tampouco se curvou diante da provocação. Seus olhos, marcados por anos de trabalho duro e lutas silenciosas, fixaram-se no carro e depois voltaram para ela. Não havia ódio, apenas uma calma que soava estranha diante da tempestade de escárnio que o cercava. Era como se, em vez de humilhação, ele tivesse visto uma oportunidade que ninguém mais enxergava. O carro, parado ali como um gigante adormecido, se tornara o centro da atenção. Não era apenas uma máquina quebrada. Representava poder, status e, para muitos, a prova definitiva de que um homem simples jamais poderia atravessar a barreira invisível que separava ricos e pobres. Ela sabia disso e se deliciava com a cena. O desafio não era técnico, era simbólico. Mostrar que, não importa o quanto ele se esforçasse, nunca estaria no mesmo nível dela. O salão inteiro parecia conspirar contra ele. Pessoas cochichavam frases que escorriam como veneno. Ele nunca vai conseguir. Isso é impossível. É só um pobre coitado tentando aparecer. Cada comentário parecia alimentar a confiança da milionária, que agora,
cruzava os braços e observava a cena com o prazer de quem assiste a um espetáculo particular. Seus olhos brilhavam, não pelo risco de perder sua fortuna, mas pela certeza de que sairia dali ainda mais poderosa, após esmagar o orgulho de alguém com apenas algumas palavras. O mecânico respirou fundo, tentando ignorar o peso de tantos olhares que o cercavam. Ele sentia cada batida de seu coração como um tambor que ressoava dentro do peito, mas em sua mente a confusão se transformava em clareza. Não era apenas sobre consertar um carro. Era sobre provar a si mesmo que a vida não pode ser medida pela arrogância de alguém. Era sobre mostrar que dignidade não se compra e que talento não depende do tamanho do bolso ou da roupa que se veste. Enquanto isso, a milionária se divertia com o espetáculo. Para ela, cada segundo de silêncio era uma confirmação de que ele já havia perdido. O sorriso em seus lábios se alargava, e a cada risada ao redor, sua vitória parecia mais garantida. Ela acreditava que já tinha escrito o final daquela história, e que todos ali lembrariam da noite em que um mecânico ousou desafiá-la e saiu derrotado. Mas havia uma tensão crescente no ar, quase imperceptível. O silêncio entre uma gargalhada e outra era carregado de expectativa. Algumas pessoas, mesmo que rindo, não conseguiam desviar os olhos do homem parado diante do carro. Algo em sua postura, em seu silêncio, em sua firmeza, sugeria que talvez a história não terminasse como todos esperavam. Era como se o destino estivesse preparando uma reviravolta silenciosa, uma surpresa que ninguém imaginava. Aquela provocação não abalou apenas o mecânico, abalou o equilíbrio de todos os presentes. Era como se o salão tivesse se transformado em um palco, onde cada olhar era uma lâmpada acesa, cada murmúrio era um som de fundo, e no centro estava ele, diante do carro, prestes a decidir se aceitaria ser a piada da noite ou se reescreveria a narrativa que tentavam impor. Quando finalmente ele ergueu o olhar e encarou a milionária, não disse uma palavra. Não precisava. Seu silêncio foi mais forte do que qualquer resposta. E naquele instante, mesmo que ninguém admitisse em voz alta, todos sentiram que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria o rumo daquela noite. Porque havia uma estranha força no ar, um pressentimento de que a arrogância que ria tão alto talvez estivesse prestes a ser silenciada pelo som mais improvável de todos. O rugido de um motor. Um homem humilde em destaque. Ele não estava acostumado a ser o centro das atenções. Na maior parte de sua vida, passava despercebido, confundido com a multidão de trabalhadores que se perdem no anonimato do dia a dia. Mas naquela noite, todos os olhos estavam sobre ele. Não havia onde se esconder. O mecânico simples, com roupas marcadas pela graxa e o rosto queimado pelo sol, se tornara de repente o protagonista de um espetáculo cruel. O peso daqueles olhares não era leve. Havia desprezo, havia escárnio, mas também havia uma curiosidade silenciosa, como se, por um instante, as pessoas quisessem ver até onde ele teria coragem de ir. Era um jogo desigual. De um lado, uma milionária com toda a sua fortuna, cercada por bajuladores e envolta em uma aura de poder. Do outro, um homem acostumado a lutar com parafusos, óleo e motores que muitas vezes eram tão imprevisíveis quanto a vida. Mas ele não parecia abalado. Seus pés firmes no chão revelavam uma segurança que não vinha do dinheiro, mas da experiência acumulada em cada oficina em que trabalhou. Suas mãos, mesmo paradas ao lado do corpo, carregavam marcas que contavam histórias silenciosas, calos que falavam de noites sem dormir, cortes que lembravam dias de luta, cicatrizes que provavam que sua vida sempre foi uma batalha contra a descrença. A milionária continuava a rir, acreditando que o cenário já estava definido. Para ela, ele era apenas um personagem secundário, alguém que existia apenas para reforçar a sua superioridade. Mas a cada segundo, o mecânico revelava que não seria fácil ser reduzido ao ridículo. Ele não se defendia com palavras, não tentava justificar sua presença ali. Sua força estava na calma, e essa calma começava a incomodar até os mais confiantes. Alguns dos presentes começaram a cochichar. "Ele parece seguro demais", murmurou uma voz no fundo.
Outros balançaram a cabeça rindo, mas sem conseguir disfarçar uma ponta de dúvida. Era como se aquele homem invisível tivesse começado a brilhar contra a própria vontade, iluminado pela coragem silenciosa de quem já enfrentou coisas muito piores do que o riso de uma plateia rica. Ele sabia que aquele momento era mais do que um desafio. Era um retrato de sua vida inteira, sempre subestimado, sempre colocado em segundo plano, sempre visto como alguém destinado a falhar. Mas naquele instante, sentiu que carregava algo maior. O peso da dignidade de todos os que já foram menosprezados, de todos os que já ouviram que não eram bons o suficiente, de todos os que foram julgados pela aparência antes de terem a chance de mostrar seu valor. O salão estava em silêncio agora, não porque o riso havia desaparecido, mas porque de alguma forma todos entendiam que algo estava prestes a acontecer. Ele não precisava dizer nada. Sua postura falava mais alto do que qualquer resposta. O humilde mecânico não era apenas o alvo do escárnio daquela mulher milionária. Ele era a personificação da resistência silenciosa, a lembrança viva de que nem sempre quem parece pequeno está destinado a permanecer invisível. E enquanto ela continuava sorrindo, certa de sua vitória, o público começava a sentir algo inesperado, o desconforto de perceber que talvez o homem em quem riam estivesse prestes a virar a história de ponta cabeça. O carro como símbolo de poder. O carro estava ali, parado no centro, como um monstro adormecido. Não era apenas um veículo quebrado, era o reflexo de tudo que ela representava. Status, luxo, domínio. Cada detalhe brilhante da lataria polida, cada traço imponente do design, era uma mensagem silenciosa de poder. Para a milionária, aquele carro não era apenas um bem material. Era a prova de que estava acima dos outros, de que podia usar o que possuía para humilhar e reforçar sua posição diante de todos. Enquanto a plateia observava, alguns viam apenas um motor que não ligava. Mas para ele, aquele carro simbolizava um muro, uma barreira invisível que separava os que têm de tudo e os que vivem de suor e esforço. Ao encarar aquele desafio, não se tratava apenas de ajustar engrenagens ou trocar uma peça. Era um confronto direto contra a arrogância, que tentava transformá-lo em piada. O carro se tornava, aos olhos dele, a chance de mostrar que não existe riqueza que possa apagar a sabedoria adquirida nas longas noites de trabalho solitário. A milionária sabia disso, ainda que não admitisse. Por isso escolheu aquele objeto como arma. O carro era um trono sobre rodas, e ao colocá-lo como desafio, ela queria reforçar que nenhum pobre poderia sequer se aproximar de um símbolo tão caro. Seu riso, seu olhar confiante, sua forma de cruzar os braços enquanto o observava, deixavam claro que acreditava já ter vencido, antes mesmo de começar. Mas havia algo curioso naquela cena. O carro, imponente e intocável, parecia perder parte de sua majestade diante da simplicidade do homem que o encarava. Enquanto todos riam, ele observava o motor com a mesma seriedade de quem encara um velho amigo, um companheiro de tantas batalhas. Para ele, aquele não era apenas um carro milionário. Era apenas mais uma máquina, mais um desafio a ser vencido, mais uma oportunidade de provar a si mesmo que nada é impossível quando se carrega experiência e coragem. O público, sem perceber, começava a entender que havia mais em jogo do que o valor de uma fortuna. O carro não era só um veículo, era o palco de um embate simbólico entre dois mundos, o da ostentação que acredita poder comprar tudo e o da dignidade que insiste em resistir. A cada olhar do mecânico para aquele motor adormecido, o silêncio aumentava, e mesmo os que riam começaram a prender a respiração, imaginando o que aconteceria se ele realmente conseguisse. Ela, firme em sua crença de vitória, não notava que, ao escolher aquele carro como símbolo de sua grandeza, também havia escolhido a própria arma que poderia desarmá-la. Porque se o impossível acontecesse, não seria apenas um carro ligado. Seria sua arrogância sendo esmagada pelo som metálico de um motor que rugiria mais alto do que sua fortuna. Sussurros de dúvida e zombaria. As gargalhadas começaram a perder a força, dando lugar a murmúrios venenosos que se espalhavam como fumaça pelo salão.
Ele nunca vai conseguir, dizia uma voz perto da mesa de cristal. Esse carro é tecnologia demais para mãos tão sujas, sussurrou outra, com um sorriso torto de desprezo. Cada palavra lançada parecia mais uma pedra invisível jogada contra ele, tentando esmagar não apenas sua confiança, mas também qualquer vestígio de esperança que pudesse carregar. A milionária, percebendo o clima, reforçava com sua presença o espetáculo cruel que ela mesma havia criado. Seu riso agora não era alto, mas controlado, como quem saboreia lentamente uma vitória garantida. A cada comentário maldoso ao redor, seus olhos cintilavam de prazer, porque não era apenas ele quem estava sendo humilhado, mas todos os que ousassem acreditar que alguém simples poderia desafiar o impossível. O mecânico ouvia cada frase, sentia o peso de cada palavra carregada de veneno. Não havia como ignorar. Os cochichos eram altos o suficiente para que chegassem até ele, como se fossem feitos de propósito. Vai ser engraçado quando ele falhar, disse um dos convidados, arrancando risadas contidas de outros ao redor. Já pensou se ele explode o motor? Acrescentou outro, provocando uma onda de escárnio coletivo. Mas em meio a tanto deboche, surgiam também olhares diferentes. Alguns observavam em silêncio, inquietos, incapazes de rir. Não tinham coragem de defender o mecânico, mas no fundo torciam para que algo inesperado acontecesse. Era o reflexo de uma verdade incômoda. Nem todos riam por maldade. Alguns riam porque tinham medo de acreditar, medo de serem os próximos a serem ridicularizados. Ele, por sua vez, não reagia, não rebatia, não implorava respeito, não tentava se defender. Seu silêncio diante das ofensas começava a pesar mais do que qualquer palavra. Era um silêncio firme, quase desafiador, como se dissesse sem falar: "Vocês vão ver." E esse silêncio, paradoxalmente, era o que mais incomodava a milionária. Porque a ausência de desespero em seu rosto não combinava com a cena que ela havia arquitetado. O salão parecia dividido. De um lado, os que riam, certos de que veriam um espetáculo de falha e humilhação. Do outro, os que, em silêncio, começavam a se perguntar se estavam prestes a presenciar algo que nunca esqueceriam. O riso continuava, mas já não tinha a mesma segurança. Era como se cada palavra cruel, ao invés de enfraquecê-lo, estivesse fortalecendo ainda mais a tensão que pairava no ar. E enquanto os cochichos ecoavam pelo ambiente, ele permanecia firme, com os olhos fixos no carro, como se os insultos não passassem de ruídos distantes. Era como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes, em tantas outras situações da vida. Mas agora havia uma diferença. Naquela noite, ele teria a chance de transformar cada riso em silêncio. O peso de uma única chance. O salão inteiro parecia suspenso no tempo, como se cada segundo fosse carregado de uma expectativa que ninguém ousava confessar em voz alta. Para muitos, aquilo era apenas um jogo, uma cena de entretenimento criada pela milionária para reafirmar seu poder. Para ele, porém, era mais do que isso. Era uma encruzilhada da vida. Um único instante capaz de transformar anos de anonimato em reconhecimento ou de jogá-lo ainda mais fundo no abismo da humilhação. Ele sabia que não teria uma segunda oportunidade. Aquele desafio não era algo que poderia ser repetido ou negociado. Era agora ou nunca. Um motor diante dele, um público que torcia contra e uma mulher que não apenas duvidava, mas ansiava pela sua derrota. Cada detalhe do ambiente parecia conspirar para esmagá-lo. O brilho dos lustres refletindo em sua pele cansada, os sussurros venenosos que não paravam de surgir, os olhares que esperavam ansiosos por sua queda. Tudo isso somado criava uma pressão que poderia fazer qualquer um vacilar. Mas dentro dele, a pressão se transformava em combustível. Era impossível não pensar em tudo o que já havia vivido até ali. As noites sem dormir, os dias de trabalho exaustivo, os fracassos que o ensinaram mais do que qualquer vitória. Toda aquela experiência, toda a dor e resistência que moldaram sua vida, agora convergiam para aquele momento único. O motor diante dele não era apenas uma máquina, era um teste. E ele sabia que, se falhasse,
não seria apenas diante da milionária, mas diante de si mesmo. O coração batia forte, mas seus movimentos permaneciam controlados. O peso daquele instante não o paralisava, apenas o lembrava do que estava em jogo. Não era apenas o valor de uma fortuna, não era apenas uma questão de orgulho. Era sobre provar que um homem comum pode derrubar muralhas erguidas pela arrogância. Era sobre reverter em poucos minutos uma vida inteira de subestimação. A milionária, percebendo a firmeza em seus olhos, apertou o sorriso, como quem recusa acreditar que exista alguma possibilidade de reviravolta. Para ela, ainda era um espetáculo previsível, mas havia algo que começava a incomodar. A calma dele não combinava com o papel de derrotado que ela havia escrito mentalmente. O público também percebia isso, e a tensão se espalhava como eletricidade invisível pelo ar. Ele se aproximou do carro e passou a mão pela lataria, sentindo o frio do metal como se fosse a pele de um gigante adormecido. Por um instante, fechou os olhos e respirou fundo. Ali estava o peso de uma vida inteira concentrado em um só gesto. O próximo movimento definiria tudo. Se acertasse, teria provado para todos que a dignidade não se compra. Se errasse, se tornaria apenas mais um alvo fácil na memória cruel daquela noite. E foi nesse instante, quando o silêncio se tornou quase insuportável, que todos perceberam a verdade. Não era apenas um carro, não era apenas um mecânico, não era apenas um desafio. Era a batalha de um homem contra tudo o que sempre tentaram impor a ele. E o mundo inteiro, representado naquele salão, aguardava para ver se ele seria esmagado pelo peso de um único momento ou se conseguiria transformá-lo na vitória mais inesperada da noite. Mãos que contam uma história. As mãos dele se moveram lentamente, quase como se carregassem uma história invisível que ninguém ali conhecia. Eram mãos marcadas por calos profundos, mãos que haviam sangrado tantas vezes em oficinas esquecidas, mãos que já haviam segurado ferramentas como se fossem extensões de sua própria alma. Para a plateia, eram apenas mãos sujas de graxa, símbolos de uma vida de esforço e de limitações. Mas para ele, eram o maior patrimônio que possuía, a prova viva de cada batalha que havia travado em silêncio. Quando tocou o capô do carro, não foi um simples gesto técnico. Foi como se estivesse cumprimentando um velho inimigo, um adversário que já conhecia por dentro cada falha, cada segredo escondido. Seus dedos deslizavam pelo metal com a mesma delicadeza de quem reconhece uma cicatriz no próprio corpo. Não havia hesitação, apenas a calma de quem já havia enfrentado desafios muito maiores do que os risos de uma sala cheia de gente rica. Os presentes observavam em silêncio, alguns ainda rindo baixo, outros prendendo a respiração sem perceber. A milionária, por outro lado, cruzava os braços com um sorriso frio, como quem assiste a uma peça que já sabe o final. Mas mesmo ela não pôde deixar de notar algo diferente. Havia uma segurança inquietante naquele olhar concentrado, naquele toque preciso. As mãos que ela julgava indignas de encostar em sua fortuna carregavam uma autoridade silenciosa que começava a transformar o clima da noite. Cada movimento era carregado de lembranças. Ele lembrava das vezes em que, ainda jovem, desmontava motores velhos apenas para descobrir como funcionavam. Lembrava das horas intermináveis de trabalho em oficinas pequenas, dos clientes que duvidavam de sua capacidade, dos patrões que exploravam sua habilidade sem jamais reconhecer seu valor. Tudo isso estava presente em cada gesto, em cada parafuso que girava, em cada fio que analisava com atenção. E o público, mesmo sem entender de mecânica, sentia essa energia. Era impossível não perceber que aquelas mãos contavam uma história diferente da que a milionária queria mostrar. Não eram mãos de fracasso, eram mãos de luta, de resistência, de vitória silenciosa. Eram mãos que não pediam permissão, que não imploravam respeito, mas que simplesmente faziam o que precisava ser feito. O silêncio foi crescendo. Os cochichos maldosos diminuíram. Os olhares, antes carregados de desprezo, começaram a ganhar uma ponta de dúvida. Porque, de repente, o espetáculo já não parecia tão previsível.
Havia algo na forma como ele trabalhava, na naturalidade com que encarava cada detalhe do carro, que sugeria que talvez, apenas talvez, aquela história não terminasse como todos imaginavam. As mãos, que para muitos não valiam nada, estavam prestes a mostrar o seu verdadeiro valor. E quando ele fechou o capô, como quem sela um pacto silencioso com o destino, todos entenderam que o próximo instante decidiria mais do que o funcionamento de um motor. Decidiria o destino de uma noite inteira, o momento em que o tempo parou. Quando ele se posicionou atrás do volante, o salão inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. O ar ficou denso, quase pesado demais para ser respirado. Era como se cada pessoa naquele espaço estivesse suspensa em um limbo, aguardando por um desfecho que poderia destruir ou glorificar aquele homem diante de todos. O barulho dos risos havia se transformado em um silêncio sufocante, e até os que mais debochavam agora não ousavam interromper a cena. Ele segurou a chave com firmeza, e naquele gesto simples havia uma intensidade que ninguém poderia imaginar. Seus dedos, marcados pela vida trabalhosa, tremiam levemente, não de medo, mas do peso da responsabilidade. Sabia que não tinha margem para erro. O mundo inteiro parecia ter se resumido àquele instante. Uma milionária observando com os olhos semicerrados, um público faminto por espetáculo, e ele sozinho com a missão de provar que dignidade pode rugir mais alto do que qualquer fortuna. A milionária inclinou-se levemente para frente, como quem já se prepara para rir da falha que viria em seguida. Sua confiança permanecia intacta, mas havia algo no ambiente que já não lhe era tão favorável. O silêncio não era o da certeza de derrota, mas o da expectativa de uma revelação. Todos esperavam o som do motor, mas ninguém sabia se seria um fracasso humilhante ou uma vitória impossível. O tempo parecia ter desacelerado. Cada segundo se alongava como uma eternidade. Ele fechou os olhos por um breve instante, sentindo o suor escorrer pela testa, escutando apenas o som ritmado do próprio coração. Lembrou-se das vezes em que esteve sozinho em oficinas escuras, sem ninguém para aplaudi-lo ou condená-lo. Lembrou-se da mãe que dizia que suas mãos tinham valor, mesmo quando o mundo insistia em negar. Lembrou-se dos dias em que pensou em desistir, mas seguiu em frente porque acreditava que cada luta tinha um propósito. E então, lentamente girou a chave. O clique metálico ecoou como um trovão no silêncio absoluto. Era um som pequeno, mas carregado de um suspense quase insuportável. Todos os olhares se estreitaram. Todos os corpos se inclinaram para a frente, como se aquele simples movimento fosse capaz de decidir não apenas o destino dele, mas a verdade de todos os que já foram subestimados na vida. Por um instante, nada aconteceu. O vazio foi tão profundo que alguns já preparavam o riso preso na garganta. A milionária chegou a esboçar um sorriso de triunfo, convencida de que sua aposta estava prestes a se concretizar. Mas naquele silêncio, naquele espaço entre o clique e a resposta do motor, nasceu algo ainda mais poderoso. A sensação de que o impossível estava prestes a acontecer. E então, como se o tempo tivesse aguardado apenas o momento exato para explodir, o rugido começou a se anunciar. Quando o ferro responde à arrogância, o som começou como um sussurro metálico, um estalo tímido que parecia brincar com a expectativa de todos. Mas, de repente, o motor despertou com um rugido profundo, vibrante, poderoso, como se tivesse guardado energia durante todo aquele tempo, apenas para aquele instante. O salão inteiro tremeu, o ar se encheu com a força da máquina em funcionamento, e o que antes era riso e deboche se transformou em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som das engrenagens vivas. A milionária arregalou os olhos, incapaz de disfarçar a incredulidade. O sorriso de superioridade congelou em seu rosto, transformando-se em uma expressão de choque. Era como se todo o poder que ela acreditava controlar tivesse sido arrancado de suas mãos pelo simples giro de uma chave. Os bajuladores, que momentos antes riam alto, agora se calavam, alguns até recuando, como se não soubessem mais de que lado estar. O espetáculo havia mudado de dono. Ele, o mecânico, não sorriu.
Não levantou os braços em triunfo. Não exigiu aplausos. Apenas observou o motor em funcionamento com a serenidade de quem sabia desde o início que seria capaz. Sua vitória não precisava de palavras. O som do carro falava por ele. Era a resposta definitiva à arrogância que tentou reduzi-lo, a prova viva de que a dignidade pode se manifestar no momento mais improvável. O público começou a reagir aos poucos. Primeiro, um murmúrio de surpresa, depois uma onda de aplausos que crescia como uma tempestade. Pessoas que antes riam agora aplaudiam de pé, tomadas por uma mistura de vergonha e admiração. A milionária, cercada por aquele mar de palmas, parecia cada vez menor, diminuída não pela perda da fortuna que havia prometido, mas pela derrota simbólica diante da verdade inegável. O rugido do motor se tornou mais do que um som mecânico. Tornou-se uma voz, uma declaração que ecoava no coração de todos que estavam presentes. Não se pode subestimar a força de quem carrega experiência, coragem e dignidade. O ferro respondia à arrogância, e essa resposta era tão poderosa que ninguém conseguiria esquecer. Ele desligou o carro com a mesma calma com que o havia ligado, como quem encerra um capítulo sem pressa, sabendo que a história já estava escrita. E naquele instante, todos entenderam. O jogo havia acabado. A milionária perdera mais do que uma aposta. Perdera o poder de rir dos outros, a fortuna que realmente importa. O som do motor ainda ecoava na memória de todos, mesmo depois de desligado. Era como se aquela vibração tivesse se impregnado no coração do público, lembrando-os de que haviam testemunhado algo maior do que um simples concerto. O mecânico permanecia em silêncio, com a mesma postura firme, sem necessidade de vanglória. Não havia pedido aplausos, não havia exigido reconhecimento. Mas a sala inteira sabia que ele havia conquistado muito mais do que dinheiro poderia comprar. A milionária, ainda em choque, tentava recompor sua expressão. Seus olhos buscavam justificar sua derrota com um sorriso forçado, mas a máscara de poder estava quebrada. A promessa de entregar sua fortuna soava agora como um fardo, e todos ao redor aguardavam sua reação. Mas a verdade era que a fortuna já não tinha importância. O que realmente importava havia sido conquistado no instante em que o motor rugiu. O respeito. As pessoas, que minutos antes se divertiam com a humilhação de um homem simples, agora o aplaudiam com genuína admiração. O salão estava transformado. Já não se tratava mais da riqueza da milionária, mas da riqueza invisível que ele havia revelado. A coragem, a dignidade, o talento que não precisa de títulos para ser reconhecido. A fortuna verdadeira não estava em cofres nem em mansões. Estava na capacidade de resistir às risadas, enfrentar o desprezo e provar que valor não se mede em cifras. Ele sabia disso. Por isso, não estendeu a mão para cobrar a aposta. Não precisava da fortuna dela. O que havia conquistado era muito maior. Sua vitória estava gravada nos olhos de cada pessoa que agora o observava com respeito. Estava no silêncio constrangido daqueles que o ridicularizaram, nos sussurros arrependidos dos que haviam duvidado, e na impotência da milionária, que não conseguia mais se apoiar no escárnio. Era uma virada de poder rara de se ver. O homem simples, o invisível, o subestimado, havia tomado o centro do palco não com ouro, mas com a força de sua dignidade. O verdadeiro tesouro daquela noite não estava em uma promessa de fortuna, mas no reconhecimento de que ele havia vencido a batalha mais difícil, a de provar seu valor em um mundo que insiste em medir pessoas pelo que possuem, e não pelo que são. E no coração de cada espectador ficou gravado o mesmo pensamento. Talvez a maior riqueza da vida não esteja no que se tem, mas naquilo que ninguém pode tirar. A honra, a coragem e a verdade. A lição que o mundo precisava ouvir. O salão já não era o mesmo. As luzes pareciam menos frias, os olhares menos duros, e até os ecos das gargalhadas haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Restava apenas o silêncio carregado de uma lição que ninguém poderia ignorar. A milionária, imóvel em seu lugar, havia perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar:
o poder de ser temida. O mecânico, sem levantar a voz, havia mostrado que a arrogância não resiste diante da verdade, que o respeito não se impõe pela riqueza, mas pelo caráter. Todos que estavam ali sabiam que testemunhavam mais do que uma cena curiosa. Era uma fábula viva, um retrato daquilo que tantas vezes acontece na vida real. Os que possuem tudo acreditam poder rir dos que têm pouco, mas esquecem que há riquezas que não se veem, talentos que não se compram, dignidades que não se quebram. Aquele motor, ao ser ligado, não apenas devolveu vida a uma máquina, mas despertou consciências adormecidas. O público, antes cúmplice do deboche, agora carregava vergonha nos olhos. Muitos aplaudiam para se redimir, outros apenas observavam, incapazes de articular palavras. Todos, porém, sentiam que haviam aprendido algo que jamais esqueceriam. Era como se o rugido do carro tivesse atravessado mais do que paredes, tivesse atravessado a alma de cada um, deixando uma marca impossível de apagar. O mecânico não pediu nada em troca. Não exigiu fortuna, não buscou reconhecimento público. Sua vitória era silenciosa, mas poderosa. Ele havia conquistado a única fortuna que realmente importa, a certeza de que a dignidade, quando posta à prova, pode transformar humilhação em triunfo. Essa era a lição que o mundo precisava ouvir, e que naquela noite ecoou mais alto do que qualquer riqueza ostentada. E enquanto o salão se dissolvia em reflexões, uma verdade permanecia clara para todos. Não é o ouro, nem o poder, nem a arrogância que definem o valor de uma pessoa. O que realmente define é a coragem de enfrentar a injustiça, a força de resistir ao desprezo e a capacidade de transformar um desafio cruel em um legado de respeito. Essa foi a vitória que ninguém esperava, mas que todos precisavam presenciar.